Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 11. Começa com uma passagem de Jeremias, capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele lhes disse? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava, e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Comentário dos Espíritos. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatões e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo, em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na noção judia, e é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Desse evangelho eu vou destacar duas frases. A primeira, aqui nesse finalzinho, que ele vai dizendo que esses falsos profetas abusavam até porque recebiam dinheiro. E ele diz que o povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus. Primeiro, essa marca. Os falsos profetas, eles eram falsos profetas porque eles tinham um motivo: ou era poder ou era dinheiro. E eles diziam que eles queriam para agradar o povo, para receberem o poder ou o dinheiro. E o povo se iludia porque tinha ignorância. Guardemos a palavra ignorância. E lá no comecinho do evangelho, ainda em Jeremias, ele diz: eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam. Aí vai dizer os trechos. Então, uma marca interessante:
ele não está dizendo que esses profetas, para eles seria impossível receber mensagem do Senhor. Tem até um trecho no livro dos Espíritos que perguntam: as comunicações pagas, todas são falsas? Vocês já passaram por essa pergunta? Os Espíritos dizem: nem todas. Mas a doutrina espírita trabalha com a ideia de quê? De que não se receba dinheiro. Por quê? Porque haverá uma inclinação muito grande do médium que recebe orientações, passar uma mensagem para agradar, para que ele lhe mantenha ao pé dele, para que ele sobreviva das suas predições. Aí, por mais que ele não seja alguém que não tem mediunidade, por mais que ele seja alguém que recebe alguma comunicação até séria, mas quando ele recebe o dinheiro, ou quando ele fica recebendo algo em troca, ele tem uma tendência de se corromper e dizer, ao invés do que era para ser dito, o que vai agradar ou o que ele vai poder utilizar para manipular as pessoas, para atingir o que ele quer nas imperfeições dele. Por isso que o Espiritismo é muito criterioso, Sérgio. A gente falou a semana próxima passada de que nós que comentamos, nós temos que tentar viver o Evangelho, inclusive nos comentários, nós temos que senti-lo. Porque o Allan Kardec, eu estou fazendo um estudo agora da Gênese, e ele falava isso: qual é o meu papel? Ele disse: se nós temos comunicações de espíritos, que são muitos tão imperfeitos quanto nós, os espíritos mais perfeitos, que seriam os que receberiam as mensagens diretas de Deus, os puros, eles vão passando para os outros espíritos que vão chegar a nós. Faz-se até uma pergunta no livro dos Espíritos, do livro A Gênese, se pode-se dizer que Deus se comunica diretamente com alguém encarnado. O Kardec diz: nós não podemos responder pelas comunicações que nós temos, se isso é possível ou não de forma terminativa, mas o que a gente observa nas milhares de comunicações que a gente tem é que os espíritos mais etéreos, mais perfeitos, se comunicam com Deus, e a mensagem vem passando, porque o nosso nível é muito rústico. Então, o Kardec tinha um papel muito grande, por isso que o Espiritismo tem um aspecto também de ciência, porque ele contrapõe. Tem que ter alguém que interprete. É por isso que o Chico Xavier, por exemplo, ele dizia que o telefone não toca. Não é a gente que quer que vá daqui para lá, ele vem de lá para cá, a maior parte das comunicações. Por quê? Porque tem que estar pronto para se comunicar, a pessoa que vai receber tem que estar pronta para receber, para que seja uma comunicação séria. E o médium que vai comunicar, ele tem que estar bem espiritualizado. Foi o evangelho da semana passada. Ele está buscando valores, nos valores mais profundos da natureza, os valores espirituais. Aí ele não vai precisar negociar com Deus, trocar nada, não vai precisar de dinheiro, e ele vai se esforçar para se libertar, inclusive, das suas imagens, dos seus preconceitos, para que ele seja um mero instrumento. Quando o médium age assim, tentando ser um mero instrumento, uma mera comunicação, ser um mero instrumento, ele é grande coisa, porque ele cumpre o papel dele na mediunidade, que é fazer a passagem da mensagem dos espíritos. Assim, nós, por exemplo, temos mais dificuldade de encontrar espíritos brincalhões, porque tem gente assim: um espírito disse uma coisa, que só pode ser ele. Até isso o Allan Kardec questionava, porque ele dizia: os espíritos sondam os nossos pensamentos. Pode ser um espírito brincalhão, ele sonda o que você pensa, sabe o que você quer ouvir e diz. Então ele era extremamente criterioso, mas ele não tinha como não participar, ao fazer a codificação, pegando milhares de textos de comunicações mediúnicas, de não fazer um filtro. E ele fazia o filtro estudando,
refletindo, até que ele condensou nos 5 livros básicos da doutrina que nós conhecemos: o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, céu e o inferno, o Evangelho e a Gênese. Antes ainda tem, no meio disso aí, o que é o Espiritismo, e tem obras póstumas. Mas esses 5 básicos são fundamentais. O mais importante de todos, eu acho, os 2 mais importantes, são o livro dos Espíritos e o Evangelho. Então, a gente tem uma perspectiva de vida muito ampla com isso, e vê o trabalho que Allan Kardec teve para separar isso e conseguir um todo, que a gente não consegue encontrar contradições. A obra dos Espíritos, ele partia de uma lógica de que, se algo fosse verdadeiro, ele participava de mediúnicas diferentes, recebia cartas de lugares diferentes, de médiuns diferentes, de idades diferentes, pessoas que não se conheciam. E ele tinha uma das metas dele, uma das lógicas que ele utilizava: se uma coisa é verdade, ela se repete em qualquer canto, porque a verdade não muda. Aí ele começava a bater carta com carta, para tirar essa lógica dos falsos profetas. E ele mesmo dizia: eu não sou um profeta, eu não sou um chefe de doutrina, eu sou um estudioso da comunicação dos espíritos. Eu entendo que esses espíritos existem, que quando a gente morre, na verdade, a gente só desencarna, há uma transformação, é muito comum, fica um mundo parecido com o nosso. Quanto mais próximo de nós, o mundo é mais parecido. Quanto mais distante, a nível evoluído, o mundo vai ficando diferente, porque nós não temos como acompanhar. Por isso que tem gente achando que nosso lar é o céu. Não é. É uma colônia muito aproximada de nós, por isso que ela é muito próxima da nossa realidade. É uma correspondência dentro do que nos é compreensível. Então nós precisamos constantemente construir essa doutrina. Até o Herculano Pires, nas traduções, ele fala que não pode chegar, pode ser o médium que for, ele não pode chegar reescrevendo a obra do Kardec, porque ela é uma obra do Espírito de verdade, e que ele pega vários espíritos e teve um trabalho muito difícil de ficar comparando, pensando. Podia ser até o Chico Xavier, inclusive. Ele diz: qualquer um faça um livro com o seu nome e diga: essa aqui é a minha interpretação disso, mas não altere a obra do Kardec, porque ela foi criteriosamente coordenada pelo Espírito de São Luís, e participaram vários espíritos da codificação. Ele diz a questão do critério para a gente evitar mensagens falsas, exatamente, é que a gente aceite, que a gente diga que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, para que as coisas aconteçam com naturalidade. E nós temos que desconfiar e sermos criteriosos, aplicar o Evangelho e as mensagens dos Espíritos às nossas próprias vidas. Isso é relevante, sempre questionarmos. Ele fala lá na Gênese que a parte filosófica e a parte religiosa e a parte científica tem que andar juntas. E o caráter científico do Espiritismo é porque nós temos que sempre fazer questionamentos, para evitar exatamente falsos profetas. Sabe por quê? Porque o maior profeta falso, quem é? Somos nós, que com as nossas limitações queremos impor a nossa vontade a Deus, ao plano espiritual. Aí queremos que venha a resposta que nós queremos, e é por isso que a gente se engana. Muitos antigos diziam: ninguém engana ninguém, a pessoa é que se engana. Por quê? Porque você quer tanto algo, que qualquer coisa que aconteça, você quer encaixar e forçar para que seja o que você quer. Daí a ideia espírita, que nós temos que estudar, trabalhar e nos esforçarmos no bem. Não adianta só aceitar, não adianta vir atrás de mágica. Agora, as coisas acontecem quando nós agimos.
fazemos a nossa parte. Não vamos deixar de sofrer, ou melhor falando, porque o sofrer tem a ver com as nossas incompreensões, com a nossa ignorância. A palavra do Evangelho. O que é ignorância? A gente até falou um conceito legal, interessante, do Dalai Lama. Ignorância é o que causa os maiores problemas no mundo. O que é ignorância? Ou é o não conhecimento, a pessoa não sabe de algo e quer ficar sem saber, ou a feição mais comum da ignorância é uma compreensão equivocada, ativa, sobre a natureza das coisas. Ou seja, a gente entende as coisas de um modo errado, do nosso jeito, não queremos pensar, às vezes porque foi minha mãe que disse, meu pai que disse, não sei quem que disse, o Papa que disse, o presidente que disse, a gente não quer questionar. Aí toma como verdade uma coisa que não é verdade. E aí começa a analisar as coisas com base numa mentira. Então, eu sou o culpado. Espírita não procura culpados. O que nós temos que encontrar em nós é a responsabilidade, para que a gente possa retomar o caminho. Se a gente estava com ignorância, ou não sabíamos, ou tínhamos uma compreensão equivocada, na hora que a gente assume a responsabilidade, a gente retoma o raciocínio, levanta e anda e retoma o caminho. Mas se a gente quiser culpar o centro, o médium, o falso profeta, sem entender que nós estávamos querendo nos enganar pelas nossas fragilidades, não estávamos aptos a questionar, a gente queria vir pegar na mão para chorar, para saber uma verdade, para receber uma orientação pura, e ela pode vir, mas a gente tem que ser criterioso. E um dos critérios que o centro tende a ter é esse: nenhum trabalho espírita pode ser remunerado. Não pode. Renato, mas e se encontrar alguém que está pedindo a remuneração? Nós não somos autoridade também para punir ninguém. Quem pune? A própria espiritualidade. Naturalmente, essas pessoas se afastam e elas aumentam as suas, agora vem a palavra, dores. Porque por mais que eu faça, como todo o universo é integrado, as vidas nossas também são integradas. É por isso que eu posso fazer tudo certo na minha vida, mas ainda assim eu vou sentir dor. Por quê? Porque tem coisas que nós estamos, contas que nós estamos pagando, que são de um almoço do mês passado, porque a gente comprou no crédito. Ficou claro isso? Então a gente abre o porto, tem que ter a responsabilidade de fechar, e aí é que vem a nossa confiança em Deus, na existência de Deus, na compreensão e não na ignorância, na compreensão de que Deus é infinitamente bom e misericordioso. Por quê? Porque esse tipo de pensamento vai nos salvar quando acontecer uma tragédia grande nas nossas vidas, uma dor grande, que a gente vai lembrar, e o Espiritismo vai nos salvar nesse sentido. A gente vai dizer: a morte não existe, os problemas são oportunidades, Deus só dá a cada um o fardo que ele pode carregar, e por melhor que eu seja hoje, até Jesus disse que bom era Deus. Então eu tenho contas ainda a responder. Não é um olho por olho, dente por dente, mas é um quadro integrado de coisas que eu tenho que ter resignação, aceitação. E eu peço a Deus que me conceda serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Aí eu peço depois, quando eu aceito
Aí eu começo a enxergar como é que eu ando, me levanto e penso, então, e agora? Aconteceu isso, qual é o meu papel? Como Paulo, quando caiu do cavalo no caminho de Damasco, cego, ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Aí ele diz, Pai, dá-me coragem para... Lembra o comecinho? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Mas quando eu caí do cavalo e eu aceitei a queda do cavalo e a cegueira, uma desgraça grande, uma dor grande, eu só tenho aí basicamente quantos caminhos? Ou eu vou sofrer ou eu vou aceitar e continuar. Mas a dor pode me fortalecer se eu me firmar em Deus. Aí eu vou dizer, coragem para alterar as coisas que eu posso. E na hora que eu estiver num trabalho tentando retomar a minha vida depois do problema, que eu cansar, e eu quiser entregar nas mãos de Deus antes do tempo, quando ainda tem coisas que eu tenho que fazer com as minhas mãos, aí eu tenho que pedir para Ele sabedoria para perceber a diferença entre as coisas que eu não posso modificar e as coisas que eu posso modificar. Aí eu me levanto. Porque daí vem a ignorância. Está vendo o Evangelho dizer? O problema é que a pessoa, está vendo? Ele diz, ó, o problema é que as pessoas se submetem por ignorância. De novo, que é a ignorância? Ou não sabe, e muita gente não sabe, e não quer saber, porque quer curtir tristeza, quer curtir a dor, não quer se erguer, não quer olhar para o lado bom, não lembra que quem está no fundo do poço só tem um caminho para ir, para onde? Para cima. Antes de uma luta, e talvez quem lute tenha mais problema, porque lutar é dar fortaleza ao inimigo. Antes de lutar, é importante que a gente compreenda. O nível de compreensão é impressionante nas nossas vidas. O Evangelho sempre nos leva ideias que causam um contraste para a gente enxergar a nossa vida. Nós temos que ter atenção por 24 horas por dia. Toda hora, percebendo o que a gente tem que aceitar e o que a gente tem que ter coragem de modificar. A cada situação, a cada ação. Assumirmos totalmente as nossas responsabilidades. Começarmos do pequeno, do pouco. É uma prática que vai a tentarmos enxergar na hora da tristeza motivos de alegria. Na hora da fraqueza, inspirações para que nós nos fortaleçamos. Na hora do ódio, fomentarmos o amor. Parece a oração de São Francisco. Porque a verdade que é verdade, ela, em todo canto, em todas as épocas, ela é a mesma. São Francisco no século XIII, o Evangelho aqui do Espiritismo no século XIX, Jesus no século I, Hermes Trismegisto, 2500 anos antes de Cristo, ele dizia que a vida tem uma lógica, tem um ritmo de funcionamento e tem uma polarização, que as coisas passam. Tudo na vida material é impermanente. Outra palavra, passageiro.
2 páginas tem o livro da vida. Estou vivendo uma alegria muito boa. Isso passa. Estou vivendo uma tristeza muito grande. Isso também passa. Agora, temos que nos trabalhar para não sermos levados pelo vento, levados pelos falsos profetas. E o pior, temos que nos trabalhar para que nós não sejamos os nossos maiores inimigos, os nossos autossabotadores, os nossos autoenganadores, nós mesmos. Tem muita coisa para ser feita. Como dizem os taoístas, às vezes em pequenas coisas. Quando você fala mal de alguém, por exemplo, quando nós falamos, quando criticamos, nós revelamos algo que não resolvemos dentro de nós. Olha aí um caminho. Começarmos a resolver as nossas coisas. Vamos deixar de falar dos outros. É por isso que nós somos às vezes falsos profetas, sepulcros caiados. Por isso que a gente diz aqui no Ceará que o bom cobrador, ele é um mau pagador. Por quê? Porque ele reflete o que ele é. Só o que vai à boca dele é o que tem dentro do coração dele. Então o espírita, ele vai aprendendo a se auto-observar, questionar a realidade, se tornar uma pessoa mais madura, e essa é a maior prova de amor que tem, amadurecer, crescer e manter-se no caminho que é a lei do progresso. Taoísmo, Tao, Lao Tse, 600 anos antes de Cristo, caminho. O Dharma, o do Buda, caminho, a lei. Existe. O Cristo fala a verdade, o caminho. Então, a gente tira do Evangelho a ideia de que o culpado é o falso profeta, porque cada um responde por si. Nada passa em branco. Uma das frases que mais marcaram a minha releitura do livro O Céu e o Inferno foi um depoimento de um espírito que dizia, se comunicando com a família, que ele sabia que até uma lágrima que escorria no rosto dele tinha uma razão. E era uma pena que ele só foi perceber isso depois de muito tempo de desencarnado. Porque se ele tivesse entendido isso antes, ele tinha se tornado alguém mais resignado, tinha assumido mais a vida dele, tinha confiado mais em Deus, tinha tido mais serenidade, tinha tido mais atitude na vida dele. Mas ele começou a levar o tempo em reclamar, em fugir, em culpar. Então, o Espiritismo é libertador, porque ele instiga a cada um a usar o seu livre-arbítrio, sabendo ele que existe uma verdade, uma lei, um dharma, um tal, um caminho, e toda vez que ele se desviar do caminho, ele cria um karma, e que esse karma vai ter que ser reparado. Quem fechou a porta vai ter que abrir, quem abriu a porta vai ter que fechar, seja nesta encarnação, seja neste ano, seja no próximo, ou na próxima encarnação, ou daqui a 100 encarnações. Enquanto ele não fechar a porta que ele abriu, ele vai continuar no ciclo de nascimentos e renascimentos, que os Vedas antigos chamavam de Sansara. Ele vai ficar na roda. Ele vai rodar até ele perceber, vai doer, até ele entender e gemer e dizer, não quero mais essa dor para mim, isto não me pertence mais. Aí ele vai levantar e dizer, e agora, Senhor,
Olha aí como Paulo, o que queres que eu faça? Na hora que ele abrir a mente, abrir o coração, a resposta vem. Mas enquanto ele estiver com a mente fechada, culpando os outros, aí virão os problemas. Então o Evangelho, quando diz os falsos profetas, de novo, quem é falso profeta? Quem sai do caminho vai ter que reparar. Mas ele diz que o povo é ignorante. Então o povo também tem uma responsabilidade. Qual é? Tornar o mundo um mundo melhor. Qual é o maior problema do mundo? Segundo o Dalai Lama. O que gera os maiores problemas? A ignorância. Então nós temos um compromisso: acabarmos com a ignorância dentro de nós. É trocar uma verdade pela outra? É não, é aprendermos a ficarmos atentos a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor. Por isso que eu disse, vou marcar duas passagens do Evangelho. A primeira era dessa comunicação de Deus diretamente com alguém. A segunda era o povo ignorante. A terceira era o dinheiro. Mas um evangelho, ele tem que ser feito para nós. Eu fui outro dia para um comentário ao evangelho, aí o pessoal na roda, que eles chamam, uma reunião que chamavam californiana. O pessoal faz uma roda e vão debatendo. Aí a pessoa, quando chegou nesse evangelho, ficava, é porque tem aquele que cobra, porque teve aquele outro. Eu digo, mas ninguém faz evangelho aqui, não é para si não, porque que eu saiba, os Espíritos dizem que a gente abriu o Evangelho para haver uma provocação com relação à conduta moral de cada um. Aí eu não sou médium, não sou doutrinador, não tenho trabalho com isso. Aí eu me sento para conversar sobre o Evangelho, cai no Evangelho Jeremias e os falsos profetas, e eu fico lembrando de tudo que é falso profeta que a mídia fala, e não lembro que o Evangelho era para ser para mim. Ficava até estranho você fazer o evangelho lá no seu quarto e ficar, olha Jesus, aquele falso profeta, aquele não sei da onde. Meu filho, você esqueceu que o evangelho é uma provocação moral para você? Senão a pessoa vem para cá para dar aula de história dos outros e vem falar dos outros, e na hora que eu falo dos outros, eu falo de Deus. Na hora que eu critico alguém, eu estou expondo uma coisa que eu não resolvi dentro de mim. Quem é digno de crítica sou eu. Já diziam os antigos, fale bem ou não fale nada. O Tai, como chamam o Thich Nhat Hanh, ele disse que a gente tem que ter duas coisas na vida com as pessoas. Uma é amor e a outra é compaixão. Por mais que a gente ache que uma pessoa está errado, se ela está errado, ela não deve receber nosso ataque, mas a nossa compaixão. Sabe o que é mais interessante para concluir? Quando a gente começa a usar a compaixão com as pessoas que a gente acha que estão agindo errado, a gente começa com o tempo a perceber que talvez nós façamos muitas coisas parecidas com as pessoas às quais nós criticamos. Aí a gente começa a ver que quem precisava de compaixão éramos nós mesmos. Porque, como dizia o seu Assis, encerrando o Evangelho, quando eu aponto para você, fica um dedo para você, mas eu me esqueço que tem 3 dedos apontando para mim. Eu vejo em você o que tem dentro de mim. Muita paz. Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé. onde houver erro, Que eu leve
leve a verdade, onde houver desespero, que o leve a esperança, onde houver tristeza, que o leve a alegria, onde houver trevas, que o leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.